Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é a Rubro-Negra. Cara, a mídia disparou fortes críticas aí a Vitor Pereira, a Marcos Braz, ao planejamento do Flamengo, a toda a diretoria do Flamengo. Inclusive, tiveram a audácia de falar que tudo que o Flamengo ganhou até aqui foi por acaso, foi por sorte. Mas só o Flamengo, né? Porque o Abel Ferreira era a quarta opção, veio do PAOK, deu certo, tá tudo certo, foi planejamento. Mas vamos lá, vamos assistir o que eles têm para falar e depois a gente discute sobre isso. Foram exatamente as palavras do Vitor Pereira. A preparação não foi a ideal para esse Mundial. Sabe que eu tô curiosa? Porque isso apareceu agora, depois do jogo contra o Palmeiras. É verdade. Exatamente. Porque quando o Vitor Pereira foi anunciado técnico do Flamengo, no fim de novembro, quando os jogadores, alguns se apresentaram no dia 14 de dezembro para alguns testes, não os que foram à Copa do Mundo, todo mundo falou o quê? Inclusive o Vitor Pereira na apresentação. O quê? O time ia se preparar para o Mundial. Para os jogos importantes, para as decisões do ano, que era dia 28, ainda era dia 29, depois virou dia 28, e depois o Mundial. E eu não acho que a preparação seja ideal, mas acho conveniente falar sobre isso agora. O Flamengo embarca para o Mundial com a torcida empolgada, como a gente viu ontem, né? Parecia que ia ser um pouco mais tímido, mas as pessoas que foram fizeram uma festa muito bonita no embarque internacional ali do Galeão, com um discurso que a questão é a semifinal. Mas não é um campeonato de semifinal. É um campeonato que inclui uma final. Não é favorito. E essa é uma situação diferente para o Flamengo. O Flamengo entra em todos os campeonatos como favorito, nesse não entra, certo? Mas estou achando curiosa, de verdade, e talvez conveniente, a palavra não é essa, mas é o que mais próximo chega. Agora vamos lembrar que a preparação não foi ideal. O Flamengo se classificou para o Mundial Interclubes no dia 29 de outubro. Poxa, não foi ideal, de quem é a culpa? Levanta o dedo aí, quem errou, então. Dia 29 de outubro ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. E olha, não foram Pedro e Gabigol, que eles estão com a mão levantada ali na foto. Tem vários problemas, inclusive, talvez a decisão de não ter feito o clássico antes de viajar, mesmo sendo começo de temporada, um começo de temporada diferente. Né? Não é um começo de temporada de alguém que não tem título para disputar. Não é o começo de temporada do São Paulo, do Corinthians, do Atlético Mineiro. É o começo de temporada do Palmeiras e do Flamengo, que tinham um título para disputar. Então, você tem um jogo importante para disputar, você tem que se preparar de uma forma diferente mesmo. Fazer uma preparação diferente não significa nada. O Palmeiras não ganhou também. Não é isso. Só que é um torneio, e quando é o torneio, você está indo lá para disputar. Você não está indo lá para passar da semifinal. Você está indo lá para ganhar. E claro, vou repetir, não é favorito. E é muito desconfortável para o Flamengo uma situação como essa, porque além de tudo ela é pouco provável que tenha acontecido. Em todos os últimos campeonatos que o Flamengo entrou, ele entrou como favorito. Mesmo não tendo ganho, ele entrou como favorito. Então, o Vitor Pereira falar que não foi a ideal, qual que seria então? Eu gostaria de fazer essa pergunta na sequência dele responder isso numa coletiva. Eu gostaria de perguntar, então, qual seria ideal? A ideal teria sido você poder ter se apresentado antes, os times ter se apresentado antes, não ter dado férias, não ter trocado de preparador físico, coisas que aconteceram no interim, 14 de novembro, quando acabou o Campeonato Brasileiro. E alguns jogadores do Flamengo já haviam sido dispensados depois do Palmeiras ter sido campeão brasileiro. Do Flamengo ser campeão da Libertadores, jogadores do Flamengo saíram de férias. Então, de quem é a culpa? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que apontar antes, Antes né? é melhor, né? Mas da minha parte aqui, que é o seguinte. Você deveria ter pensado em ter elevado o nível de competição do Flamengo logo agora. É isso. Se, de fato, como parece que era, a prioridade ganhar o Mundial. Né? Eu entendo que o jogo contra o Palmeiras acabe ficando em segundo plano pela Copa em si, pela taça, pela premiação e tal, não pelo adversário, aí ganha essa conotação que ganhou, né? A ponto de gerar ruído lá no Flamengo, problemas e tal, mas o Flamengo poderia ter feito pelo menos um clássico antes de embarcar, e além do jogo contra o Palmeiras, porque você precisa trazer um nível de competitividade, se não parecido, mas
de alguma forma, que traga um nível de competição para o jogo, que não foi o jogo contra o Boa Vista, senhores. O jogo contra o Boa Vista, né, não foi. Então, poderia ter o Flamengo pensado isso um pouco com uma certa humildade a mais, né? Não, joga os clássicos lá para frente, nosso objetivo é o Mundial, vamos jogar com o Palmeiras, já tá bom. E me parece que isso está no habitat do Flamengo. Quando a gente ouve Marcos Braz falando ano passado e ouve ele vem aí, Real Madrid, a sua hora vai chegar. Então, este habitat da gestão, né, onde esses sinais que habitam a gestão do Flamengo, é que levaram a má preparação, segundo o próprio Vitor Pereira. Se não foi ideal, não foi boa, certo? Se não está voando, não foi boa. E isso me espanta porque o Flamengo tem as mesmas condições do Palmeiras de antecipar tudo e fazer o time voar o ano inteiro. Não tem. Em termos de grana, deveria ter, né? Dinheiro não é tudo na vida, né? Então, mas me espanta não ter. Pra mim não espanta. Por que não tem? É isso que me deixa espantado. Porque não tem comando. Um clube que troca de técnico a cada 6 meses não tem uma linha. Não tem, de novo, aquilo que a gente sempre conversa aqui. O Pereira está fazendo um mês de Flamengo não hoje. Basta, exatamente, não basta. Apresentou no dia 3, né? Por que o Palmeiras, o ano passado, antecipou tudo? Porque o comandante conhece tudo lá há muito tempo e aí faz sentido. O que o Abel fez esse ano para compensar? Deu mais férias. Ele só tinha um desafio, mas deu mais férias sem não estar preparado para o jogo da Supercopa. Tá tudo na cabeça. Não é porque o Abel é genial. Só por isso. É porque ele está há 3 anos no mesmo clube. Então ele já sabe as coisas. O Vitor Pereira, além de ter recém-chegado, mais um recém-chegado, o jeito que ele chegou tinha todas as inconveniências, né? Ele não poderia se desvincular do Corinthians, não podia nem ser anunciado oficialmente até o final do ano, mas vamos combinar que ele antecipasse a preparação física do time, né? A apresentação e tudo mais. Para não dizer que estava tudo previsto, Tironi, nós só ficamos sabendo que teria Mundial de Clubes no Marrocos durante a Copa do Mundo, certo? Depois que o Marrocos fez sucesso. Os caras do Flamengo já estavam de férias, quando foi definido que teria Mundial em fevereiro, certo? O Real Madrid também ficou sabendo e tudo mais. Agora, o Flamengo sabia que no primeiro bimestre ele jogaria a Supercopa, o Mundial e a Recopa. Isso ele já sabia. Não sabia exatamente quando, mas sabia que... Então, o começo da temporada para o Flamengo é diferente de qualquer time brasileiro. E dar o mesmo número de dias de férias para os jogadores é uma estupidez e uma falta de comando. Porque nessa hora os caras não aparecem. Na hora de apresentar o jogador Gerson, ou a hora de dizer que o Vitor Pereira está vindo para o Flamengo, mas que não tem nada contra o Corinthians, estava todo mundo lá presente. De novo, o Flamengo, o sucesso do Flamengo nesses últimos tempos não tem nada de planejado. É tudo por acaso. Por acaso de reunir os melhores jogadores brasileiros num time de futebol. Poderia ser muito melhor, você percebe? Poderia ser do jeito que você fala. Poderia ser o hegemônico, poderia ganhar tudo. Mas com essa galera comandando, esquece. E vai começar a temporada, como o Pacini falou, pode até ser campeão mundial, porque às vezes é aleatório. O Real Madrid está cheio de problemas, como aliás, provavelmente estaria. Quando saiu a definição do Mundial, a gente já sabia que o Real Madrid ia jogar contra o Liverpool logo depois e estaria pensando no Liverpool. Além disso, saiu o confronto da Copa do Rei contra o Barcelona, além disso, os jogadores se machucaram, então o Real Madrid vai mutilado. Vai, com a cabeça em outro lugar. Mas tem o jogo da semifinal. E aí a preocupação do Vitor Pereira, do Landim, do Marcos Braz, do Gabigol e do Pedro é não chegar na final. Eles não estão com medo de não ganhar do Real Madrid, eles estão com medo de não disputar a final. Esse é o discurso. E quando um clube brasileiro não chega na final, é bomba. Esquece. Esquece a preparação. Aí falar que não está preparado é para um eventual fracasso na terça-feira. É isso que está em jogo. A responsabilidade do time brasileiro é na semifinal. Né? É contra o time marroquino ou contra o time árabe. Não é contra o Real Madrid. Se chegar contra o Real Madrid é lucro. Tudo que acontecer ali, fora perder
de uma forma, e não vai perder se tiver o confronto de uma forma, porque o Real Madrid não está sobrando, mas a preocupação dos caras, depois de tomar 4 gols do Palmeiras, 4 gols, é não passar para a final do Mundial. E aí todo o planejamento, trabalho, o Vitor Pereira chegando, ele sabe por que o Vitor Pereira está tão desconfortável no comando do Flamengo, acabrunhado. Pela saída do jeito que foi do Corinthians, pela imagem que ele tem hoje no país, e por ele saber que qualquer coisa que ele tente fazer de forma autoral no Flamengo, como os seus antecessores, provavelmente ele não vai ter sucesso nem respaldo para fazer. Agora, quando ele decidiu lá em Paraty, ou Trancoso, assinar o contrato com o Flamengo, ele sabia de tudo isso. Ele não tinha um ano de Brasil, enfrentou o Flamengo várias vezes, sabe como é que é o Flamengo? Ou deve ter perguntado. O preparador físico dele era o preparador físico do Jorge Jesus. Aliás, também parecia que estava tudo em casa. Não, vamos trocar o preparador físico. É óbvio que para o Flamengo disputar o Mundial e a Supercopa era melhor que o Dorival tivesse ficado. Não? Fica. Aí depois, se não ganhar, for mal, tal, troca. Antes do Brasileiro. Mesmo com o time meio rastejando ali no final. Tá... Galera, fortes críticas aí da mídia, dos jornalistas aí. Cara, alguns pontos eu concordo, outros pontos eu acho que eles pegam pesado demais. Por exemplo, igual agora, ele acabou de falar. Continua com o Dorival, se não ganha o Mundial, não ganha a Supercopa, manda o Dorival embora. O que o Flamengo fez com o Rogério Ceni? E qual foi a crítica que teve depois que fez isso com o Rogério Ceni? Porque não tem convicção nenhuma, se era para trocar, trocava no final do ano, se era para trocar, tinha que trocar e começar um trabalho lá desde o início com pré-temporada. Então os caras não sabem o que querem, os caras não sabem o que querem, a mesma coisa. Quando os caras falam assim, o Gabigol, o Pedro e o Vitor Pereira, o discurso deles é que primeiro tem que ganhar a semifinal, eles não estão nem pensando no Real Madrid. Se todos os três dão entrevista e falam assim, não, nosso objetivo é o Real Madrid, já estamos pensando no Real Madrid, já estamos se preparando para jogar o Real Madrid. Soberba, não tem humildade, já estão falando, esqueceram que tem outro time antes deles. Então os caras, tu vê que o importante dos caras é criticar. Não importa como, eles querem criticar. Porque, por exemplo, realmente eu acho que o Vitor Pereira falou que a preparação não foi a melhor, eu concordo. Eu acho que realmente deveria ter tido 1 ou 2 clássicos aí antes para dar mais competitividade para esse time, porque os times dos campeonatos carioca estão muito longe do Flamengo. Isso é crítica construtiva, isso é analisar o processo. Só que os caras são contraditórios até quando falam, o Flamengo acabou, o último jogo importante foi contra o Atlético Paranaense, deu férias e, irmão, o Flamengo jogou a Libertadores, tinha jogo pela Copa, pelo Brasileirão. Se o Flamengo não bota o time de garoto, ia ser criticado. Sendo que eles não criticaram o Palmeiras ano retrasado. Mas se é o Flamengo, ia ser criticado. Não deu valor ao campeonato, influenciou o campeonato. O Juventude ganhou, tirou o ponto de não sei quem e não sei quem caiu. Ia falar, cara. O importante da mídia é aproveitar o Flamengo que tem alcance para poder criticar. Esse é o objetivo da mídia nesse momento. É o que eu falei, algumas coisas eu concordo, outras eu discordo. Aí ele vai para trás, vai pro Marcos Braz, vai falar de outras coisas, fala realmente o planejamento tá errado, só que tu vê que algumas coisas são desconexas. Eles aproveitam esse tipo de coisa para poder falar coisas que não tem nada a ver. Eles aproveitam o momento para falar de coisas que não tem nada a ver, inclusive citando humildade, que faltou humildade pro Flamengo para voltar antes. Pelo amor de Deus, gente, é bem complicado de entender essa mídia. Valeu, um abraço, saudações rubro-negras.